o teu querer para cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos lá. E Jesus lhes disse: por causa de vossa o quê? Incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como o quê? Um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o que, gente? Impossível. Então, Deus não precisa que você tenha uma fé grande. Sabe por quê? Porque uma fé grande, ela é desprotegida. A qualquer momento pode entrar uma dúvida, um medo, uma insegurança. A fé grande, ela ocupa muito espaço. A fé grande chama muita atenção. A fé grande, sabe qual é? É aquela fé emotiva. É aquela fé mais conhecida como fogo de palha. Você já viu, sim ou não? Essa é a fé grande. Só que a fé pura, a fé que Jesus está falando aqui, a fé sobrenatural, é a fé que é do tamanho do grão de mostarda. Pega aí o grão de mostarda aí, por favor. Olha aí o tamanho da fé. Talvez você não consiga nem enxergar direito, né? Pois é. Mas é esse tamanho de fé aí que Deus precisa para fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Porque para Deus não importa o tamanho da fé. O que importa é a qualidade da fé. Você está entendendo, sim ou não? O que importa é se a tua fé tem ação ou não. Se você for ver, volta aí o versículo, por favor. É como diz aqui, ó. Volta mais uma parte. E disse-lhes, e Jesus lhe disse: por causa de vossa o quê? Então é por causa da incredulidade que muitas pessoas, elas não conseguem colocar a sua fé em prática. Ela até tem uma fé grande em Deus. Ela acredita em Deus. Ela acredita. Ela acredita em Deus. Mas na hora de tomar atitude, para que aquela fé venha se manifestar, porque o que faz a fé se tornar prática é na hora da atitude. A fé ela só funciona quando eu ajo a minha fé. Não adianta eu ter uma fé muito grande sendo ela inoperante. Não adianta. É a mesma coisa de você ter um ótimo carro, pode ser um carro zero, se ele não tiver gasolina. Você está me entendendo, sim ou não? Você pode dar ali na chave, ele não vai ligar. Ele não vai sair do lugar. A palavra de Deus é bem clara quando diz que a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras é morta. Deus, Ele quer que você tenha uma fé viva, para que através dessa fé viva, você possa conquistar, você possa obter uma vida que você nunca teve. Nós vivemos pela fé. A nossa vida ela tem que ser pautada por essa fé viva, essa fé pura. A fé pura, pessoal, é uma fé que ela não está mesclada, manchada, suja por a sujeira chamada dúvida, medo, insegurança, ansiedade, porquês, achismos. É uma fé pura, é uma fé limpa, é uma fé que crê, é uma fé que funciona, é uma fé prática. E quando você tem essa fé prática,
Se você quiser pegar um monte, mandar ele se erguer de um lado e se lançar no outro, você consegue. É claro que isso não serve para absolutamente nada. O exemplo que Jesus quis usar é que você pode ter qualquer que for o problema, seja do tamanho de uma montanha. Se você tiver essa fé aqui, você consegue vencê-lo. Está dando para entender, sim ou não? Só para você ter noção do que é a mostarda, coloca aí o significado. Não, isso. Qual é a resistência do grão de mostarda? Preste atenção, eu andei pesquisando. Eu gostaria de dividir isso aqui com você para que você possa entender melhor. Primeiro, o grão de mostarda é a semente mais resistente. Então, não existe outra semente que seja mais resistente do que o grão de mostarda. É a semente mais resistente que tem. Que existe. Mesmo se for pisada ou queimada, ela não se quebra. Isso nos ensina que a nossa fé precisa ser resistente. Segundo o grão de mostarda, quando plantado, ele cresce muito e muito rápido. Ela se torna uma árvore muito grande e forte. Então, assim tem que ser a nossa fé. Por isso que o Senhor Jesus não foi por acaso, não foi uma coisa aleatória que Jesus exemplificou a fé com um grão de mostarda. Não foi por acaso, não. O grão de mostarda é uma semente forte, uma semente resistente. Ela pode ser pisada, ela pode ser queimada, mas ela resiste. E assim é a vida do cristão, marcada por muitos momentos em que ela vai ser pisado, em que ele vai sofrer, em que ele vai ser perseguido, em que ele vai enfrentar dificuldades. E a tua fé não tem que ser apenas uma fé que conquista, uma fé que conquista um carro, que conquista uma casa, uma fé que conquista uma cura. Não, a tua fé tem que ser uma fé que vai te dar força para permanecer. Uma fé que vai fazer você permanecer firme até o fim. Amém, pessoal? Uma fé que vai fazer você permanecer firme, mesmo em momentos de lutas. Se a tua fé for forte como esse grão de mostarda, você pode ter certeza que uma vez você plantado, você vai dar fruto. Olha só o que é que essa sementezinha que está na tua mão, olha só o que é que ela se transforma. Coloca aí, por favor. Olha só. Olha aí, pessoal. Olha que surpreendente. É isso que Deus quer fazer. Está escrito que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ei, olha para mim, por favor. Deus quer te usar. Mas para Ele te usar, você precisa ter essa fé. Você precisa ser resistente. Você precisa ser forte. Você precisa ser uma pessoa valente. Jesus está falando para você aqui hoje. E nada vos será impossível. O que tem sido impossível para você? Receber o Espírito Santo. Ter uma vida com Deus. Lá no capítulo 21 de Mateus, versículo 21, diz assim. Abra aí, por favor. Jesus continua dizendo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé, e o que, pessoal? Pronto, olha para mim, por favor. Ei, a dúvida, repita comigo, por favor, a dúvida neutraliza a ação da fé. A fé pura não tem dúvida. A fé pura não tem dúvida. Então a condição que Jesus colocou para que o milagre acontecesse é uma fé pura. É uma fé que não tem dúvida. É uma fé que não tem variação de mudança independente do tempo, da circunstância, da ocasião. Você está entendendo, sim ou não? Não é que hoje a minha fé está bem
porque está tudo bem, amanhã, quando as lutas se levantarem, a minha fé vai estar mal. Você já viu uma gangorra? Quem já brincou de gangorra aqui quando você era criança? Já brincou? Que uma criança senta do lado, né? A outra senta do outro, sim ou não? Quando uma pula, a outra cai. É ou não é? Assim funciona a fé e a dúvida. Quando a tua dúvida está em alta, a fé está em baixa. Quando a fé está em alta, a dúvida está lá embaixo. Eu quero que você faça uma análise dentro de você, porque é isso que guia a sua vida. E é isso que determina quem você é e principalmente os resultados que você tem. Jesus ele disse que tudo que não provém de fé é pecado. Então quem não está na fé, está na dúvida, não vai ser nem salvo. Disso depende até a salvação da sua alma. Então você precisa estar na fé, você precisa viver essa fé, porque se você não viver essa fé, você não vai suportar. Quem vive pela fé, suporta a tentação, suporta a tribulação. Quem vive pela fé não se desespera. Quem vive pela fé usa autoridade, sabe, crê na palavra de Deus. Não duvida. Amém? Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22. E tudo que pedirdes em oração, duvidando, acreditando, crendo, acabou. Ah, pastor, mas por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Porque você não creu. Porque você não creu. Porque no dia que você crer, você vai receber. Hoje ainda, se você crer hoje, você vai receber hoje. Se você depositar sua fé nessa palavra aqui que eu estou pregando para você, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus, hoje você vai receber o Espírito de Deus. Por essa fé, por esse Espírito, porque essa palavra tem vida, essa palavra tem poder para mudar a vida de toda e qualquer pessoa. Mas você tem que crer, meu amigo. Você tem que crer no poder que essa palavra tem. Você tem que crer no Espírito que essa palavra está fazendo chegar até você agora. O Espírito que está fazendo. Porque não adianta você apenas ouvir a palavra, entrar aqui e sair aqui, não. Essa palavra tem que causar um efeito dentro de você. Um efeito que vai levar você a mudar. Um efeito que vai fazer você dizer assim, não, peraí, não. Ué, por que eu vou continuar a viver essa vida aqui? Por que eu vou continuar vivendo essa vida mesquinha? Essa vida de miséria que eu estou vivendo, essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Por quê? Porque está escrito aqui nessa palavra, então essa palavra aqui tem que se cumprir na minha vida. Está escrito aqui, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então eu creio nessa palavra. Então se você crê, coloca a mão na palavra aí, recebe aí agora o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, porque essa palavra tem poder. Amém, gente? Só para dar um exemplo da diferença da fé prática, da fé que funciona e a fé que não funciona, vamos lá para Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Vou falar para você sobre duas pessoas. São dois exemplos de muitos outros que a Bíblia cita.
E são dois exemplos claros de uma fé natural e de uma fé sobrenatural. De uma fé que funciona e uma fé que não funciona. Sabe aquela fé que se lança e aquela outra fé fajuta que fica com o pezinho atrás? Que fica com a pulguinha atrás da orelha? Sabe? Versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Olha para mim, por favor, gente. Quem tem uma fé viva não faz questão de nada. Quem tem uma fé sobrenatural não arruma briga com ninguém. Tá dando para entender, sim ou não? Porque ela confia em quem? A confiança dela está em Deus. A confiança dela está depositada em Deus. Se hoje não der certo, amanhã vai dar. Amém? Se hoje não aconteceu, amanhã vai acontecer. Ela continua crendo. Ela pode ficar triste hoje, mas amanhã ela já se levanta com a cabeça erguida. Ela coloca o joelho no chão, ora a Deus, confia e crê que a resposta vai vir mais cedo ou mais tarde. Você está entendendo? Sim ou não? Ela crê que ela não está sozinha. Então ela não faz questão. Abraão, ele tinha um rebanho gigantesco, junto com seu sobrinho Ló. Por que Abraão partiu com Ló? Porque o irmão de Abraão morreu e Abraão, ele teve, sabe, um senso de cuidado, a obrigação de pegar Ló para criar, porque o pai dele morreu. Então, Abraão ficou, movido ali, com pena, ele já não tinha filho, então ele pegou Ló para criar. Quando ele foi embora, ele levou o sobrinho. E o rebanho dos dois era gigantesco. Era muito grande. Só que o lugar onde eles estavam era grande. Só que ficou pequeno para eles dois. Eles cresceram tanto que ficou pequeno. E aí chegou um momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão. Ah, mas esse lado aqui, as suas ovelhas não podem comer esse capim aqui, porque esse lado aqui é de Ló. Não, mas esse lado aqui é de Abrão, suas ovelhas não podem comer aqui. Aí, meu amigo, quando a confusão se instaurou, os dois se juntaram, Abraão chegou para Ló e falou assim: rapaz, ei, por favor, quero confusão não. Quero briga não. Em outras palavras, eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que me trouxe até aqui, que me deu tudo isso, vai poder me dar muito mais. Amém? Aí, lá no versículo 11, pula aí, por favor. Diz assim: então Ló escolheu para si toda o quê? A campina do Jordão, e partiu Ló para onde? Para o Oriente. E apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da onde? Da campina. E armou as suas tendas aonde? Até Sodoma. Ei, olhe para mim, gente, por favor. Quando Abraão propôs a Ló: se você for para as campinas, eu vou para Canaã. Canaã era deserto. O senhor já foi em Israel, né? É deserto ou não é lá? Deserto. Tinha nada. Hoje não tem. Na época que Abraão viu, aí era que não tinha mesmo. E Ló olhou para as campinas. Água. Fontes. Pertinho de Sodoma. Então, o que você acha? Ló quis se garantir. Você está entendendo, sim ou não? Não, peraí que eu vou me garantir aqui, rapaz. Vou me garantir aqui porque eu lá vou para o deserto, não tem nada lá. Sim ou não? Olha aí.
Quem não confia em quem? Em Deus. Quem não tem uma fé sobrenatural é assim. Ela se apega ao que tem, ela se apega ao que vê. A vida dela se resume ao que ela vê. Ela não crê no que Deus pode fazer. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai ter nada. Nunca vai ter nada. Porque se apega ao pouco que tem. Não tem coragem de abrir mão do seu eu, do seu orgulho, das suas vontades. Quando Deus pede, ela não dá. Deus fala, perdoa, ela não perdoa. Deus fala, entrega esse orgulho, ela não entrega. Deus fala, você tem que obedecer, ela não obedece. Deus fala assim, abandona esse amante, ela não abandona. Deus fala assim, ó, deixa esse vício de lado, ela não deixa. Ela não quer obedecer. Ela não quer partir, como a gente falou domingo, lembra? Ela não quer partir. Ela fica onde está. Porque onde ela está confortável. Aonde ela está garantido. O mundo diz assim, ó, melhor um pássaro na mão do que o quê? Com Deus não é assim não, meu amigo. Melhor é 2 voando. Porque 2 voando na mão de Deus eu estou arrebentando. Amém? Então, Ló, coitado, se garantiu. Na cabeça dele, né? O que aconteceu depois com Sodoma e Gomorra? Foi tudo destruído. Acabou tudo. Acabou tudo. Com fogo e enxofre. E Abraão prosperou no deserto. A Bíblia diz que Deus fez Abraão florescer o deserto. Quando você tem essa fé, tu pode estar no meio do deserto, meu caro. Mas lá no deserto tu vai fazer florir. Tu vai fazer florescer no meio do deserto. Se tu tem essa fé aqui, ó, essa fé pura. Amém? Essa fé que funciona. Essa fé que te levanta. Que te mantém. Que te sustenta. Nas horas mais difíceis da tua vida. Nos momentos mais duros, mais amargos. Porque fé para ganhar todo mundo tem. Eu quero ver você ter fé para perder. Eu quero ver você ter fé para deixar tudo para trás. Com 75 anos de idade. E ir para um lugar que você nem sabe. Foi o que fez Abraão. Isso é fé. Sim ou não? Sim. Fé. Fé sobrenatural. E Ló não. Ló ele se garantiu. Coitado. Coitado. O fim dele foi trágico. Ele teve relação com as 2 filhas. A esposa dele virou uma estátua de sal. Perdeu a visão. Que tipo de fé você tem, hein? Que tipo de fé você tem? É uma fé de sentimento, uma fé de emoção, a fé que sente? A fé que não aguenta uma dorzinha no dedo? A fé que não aguenta ser repreendido? A fé que não suporta problemas? A fé que não vence problemas? Se a fé que Jesus está te ensinando é uma fé que ultrapõe obstáculos, montanhas. Que qualidade de fé você tem?
Porque é da tua fé que depende a tua salvação. É da sua fé que depende a sua salvação da sua alma. Uma fé que não vence o frio, né? Que não vence uma chuvinha. Vai vir chuva aí. Vai vir frio aí. Depois não fala que eu não avisei. Fique de pé. Ei, pessoal, isso é muito forte, hein? Essa é a fé que honra a Deus. A fé viva, a fé sobrenatural. Essa fé tem que estar dentro de você. Essa fé tem que arder dentro de você. A fé que crê, que abre mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já sabe que o fogo está chegando, não sabe? Tá sentindo já? Tá percebendo, tá? Tá ou não tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Fogueira Santa tá chegando aí. Pessoal, por favor, não saia da igreja. Não saia da igreja. Tudo que o diabo mais quer é que você saia da igreja. Pastor, olha, eu não participo de Fogueira Santa. Tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Com toda a minha sinceridade, eu falo isso para você. Mas não saia da igreja, por favor. Fica aqui. Na Fogueira Santa, você vai ver como é que eu vou fazer. Talvez até outros pastores já tenham feito, ou talvez você vai ver comigo o que você nunca viu. Mas você vai ver uma Fogueira Santa como você nunca viu na sua vida. Amém, gente? Amém. Se prepara. Mas o fogo vai descer aqui nesse altar. Se Deus é comigo, pessoal, se eu sou profeta de Deus, em nome do Senhor Jesus, o fogo vai descer aqui nesse altar. Em nome do Senhor Jesus. E você que não tem costume de participar de fogueira, não tem problema, fica comigo, fica aqui, fica na igreja. Não sai não. Ah, pastor, não quero participar da fogueira santa. Não tem problema nenhum. Você não vai ficar constrangido. As pessoas não vão olhar torto para você. Ninguém vai nem saber. Ninguém vai nem saber quem está na fogueira santa e quem não está. Já começa daí. Já começa daí. Eu estou dizendo para você que vai ser diferente de tudo que você já viu. Amém? Fica. Porque vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Essa fé tem que arder dentro de você. Esse espírito tem que arder, pessoal. Você tem que respirar essa fé para que haja uma mudança de vida e você seja uma testemunha viva para outras pessoas. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Apaga as luzes, por gentileza.